Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assembly para microcontroladores PIC. No vídeo de hoje vamos ver como implementar um anti-bouncing para botões. Sabemos que o bouncing é aquela trepidação que os contatos mecânicos das chaves proporcionam em circuitos digitais. Quando você pressiona um botão e solta aquela acomodação dos contatos mecânicos do botão ou da chave que podem prejudicar a sua lógica, a lógica de funcionamento no seu projeto. Existem modos de fazer isso por hardware para evitar este ruído ocasionado pelos botões ou chaves e também tem um modo de fazer isso por software. Hoje vamos ver um dos exemplos, uma das formas de fazer isso em Assembly para PIC. Então, segura aí! Se cadastre agora mesmo em nossa loja online wrkits.com.br. Muitos produtos, componentes eletrônicos, kits de desenvolvimento, inclusive o Paradoxus Pepto, para você trabalhar com microcontroladores PIC, apostilas, tutoriais, certificados e muito mais. Acesse, se cadastre agora mesmo. Conforme dito no início do vídeo, temos que eliminar este ruído e não conseguimos, na prática, eliminar o ruído que é gerado pela chave ou por um botão quando pressionamos. Pressionamos o botão, ele gera aquele ruído, pois é mecânico. Então precisa da acomodação dos contatos mecânicos para haver o contato. Colocar em curto 2 terminais, por exemplo, que é o propósito de muitos botões. E também no momento de soltar o botão para remover e abrir o circuito, há o ruído. E esse ruído pode prejudicar a nossa lógica digital, e podemos evitar isso por software, economizando assim componentes no hardware. O exemplo de hoje então é um anti-bouncing para botões. O código já está todo desenvolvido. O que precisamos fazer basicamente é aguardar termos um nível lógico bem definido no pressionar ou no soltar do botão, seja a lógica para 0 ou seja a lógica para 1. Não podemos ter aquele meio tempo, aquela trepidação que vai de 0 para 1 várias vezes, também não pode ocorrer. E uma maneira que se usa para fazer isso é através da lógica de flags. Você testa quando o botão foi pressionado e testa quando ele foi solto. Esse é um método de fazer. Você pressiona o botão e aí aguarda-se o soltar do botão e verifica-se através de uma flag se está tudo ok, aí ele executa a tarefa. Se você pretende fazer algum código que ao pressionar o botão ele já execute a tarefa sem soltá-lo, você precisa utilizar interrupções, por exemplo, que ainda não vimos e vamos ver daqui algumas semanas neste curso, ou então você pode utilizar a lógica de aguardar até que o nível lógico esteja bem definido. Entendeu o propósito? Então você cria um delay de pouco tempo, mas que seja o suficiente para existir um nível lógico bem definido, seja 0 ou seja 1. E este código exemplo faz isso. Veja aqui que temos os fuse bits, a inclusão do 628A.inc, paginação de memória, isso não mudou dos últimos códigos que estudamos. As saídas e as entradas, já baseando-se na Paradoxus Pepto, e aí aqui eu já adicionei um registrador de uso geral. Esse registrador de uso geral vai ser o responsável por armazenar o tempo que eu quero para o meu bouncing. Por isso eu chamei de bouncing. Então esse bouncing está no espaço de memória 20 hexa, pois já ensinamos a declaração de registradores de uso geral em Assembly. Muitos chamam de variáveis do código também, mas eu particularmente em Assembly prefiro sempre me referir a registradores de uso geral. Para o 628A, o endereço inicial disponível para o usuário é o 20 hexa. Então o primeiro registrador declarado, primeiro e único no caso deste código aqui, vai estar no 20 hexa. End-C informa o final da memória do usuário. E eu defini também uma constante que eu chamei de vBouncing, que é o valor de bouncing, com a diretiva equal EQU, e vejam que eu tenho o valor 250 decimal.
Esse valor é o que eu vou utilizar para promover o meu atraso ao pressionar o botão. O vetor de reset no endereço 0 hexa, vetor de interrupção no endereço 4 hexa. Isso tudo para o 628A. Como eu sei isso, eu inventei? Não, eu vi no datasheet, então consulte o datasheet, como eu já demonstrei em outras videoaulas. A inicialização dos registradores é igual. Os LEDs eu inicializei da seguinte forma. O LED 1 ligado com bit set file e o LED 2 desligado com bit clear file. Após isso entramos no loop infinito e aqui está o trecho de código que implementa o bouncing. Bem simples, você move a constante value bouncing para o work, registrador de trabalho, com move LW. Isso você já sabe. E esse valor carregamos no nosso registrador de uso geral, que é o bouncing, com move WF, work file. Começamos com isso. Então inicializamos o nosso registrador aqui no loop infinito. E aí, com a label test boot, eu vou testar o meu botão, que no caso aqui estou testando a chave S1. E essas chaves táteis normalmente precisam de um tempo de bouncing maior. Você precisa implementar um delay maior, talvez declarar mais registradores de uso geral que contenham valores maiores para um atraso maior ao pressionar o botão. Então eu testo S1 com bit test file skip clear, ou seja, testo se ele foi pressionado. Se ele não foi pressionado, ele não vai desviar, então go to loop. Ele volta para o loop e ele fica aqui executando essas instruções até que o botão seja pressionado. No momento em que o usuário pressionar o botão, como é skip clear, ou seja, é para a lógica, quando o botão pressionado ele envia 0 na respectiva entrada, então ele vai desviar o go to loop e aí vamos decrementar o nosso registrador e armazenar o valor do decremento nele próprio, por isso o F aqui no destination. Decrement file skip 0. Decrementa tal registrador e desvia se for 0, armazenando nele próprio. Essa linha nos diz isso aqui. Como eu iniciei em 250, quando eu pressionar o botão, ele vai decrementar uma vez e vai para 249. Como ele não chegou a 0 ainda, ele executa a próxima instrução, que é go to test boot. E aí com isso eu não estou recarregando o registrador. O botão está pressionado, ele vai ficar neste loop aqui até que chegue a 0. Chegou a 0, desvia, e aí estou utilizando o complement file, então eu estou invertendo todo o estado do port A apenas para trabalhar com os dois LEDs. Neste caso aqui, como só estou utilizando os dois LEDs no port A, eu estou complementando todo o port. Ele inverte o estado dos LEDs, go to loop. E aí volta tudo de novo, pois ele recarrega o bouncing e assim por diante. Em outras palavras, ele vai levar esses decrementos de 250, que podemos calcular o tempo que ele leva. Vamos fazer isso na simulação. Vamos compilar aqui em make. Nenhum erro, nenhum aviso. Vamos em debugger, mplab sim. Vou dar step até o loop infinito. E agora vamos em Vion, Watch. E aqui em Watch eu vou adicionar um símbolo. Qual símbolo? Eu quero o bouncing. Como eu declarei ele como registrador de uso geral, está aqui. Bouncing, add symbol. E vamos visualizar também o port A aqui em Special Function Registers. O bouncing vamos colocar em binário. Aliás, em decimal. Fica mais fácil de enxergar assim. Como eu já inicializei ele, está em 250. E o port A vamos visualizar em binário.
Ok, eu avanço. E aí ele vai testar. Eu posso aplicar um estímulo para mudar isso, mas por padrão ele está zerado. O nosso botão está pressionado. Se eu adicionar o port B eu vou enxergar isso, que é o RB0. Então o port B está zerado aqui. Ele é como se o botão já estivesse pressionado. Ou seja, eu vou avançar, ele vai desviar da GoToLoop e vai decrementar o bouncing. Decrementou 249, ainda não é zero, então ele executa a instrução de baixo, que é GoToTestBoot. E aí ele fica assim. Só que você precisa entender que isso vai acontecer muito rápido, pois o ciclo de máquina, neste caso aqui, é 1 microsegundo. Você pressionou o botão, ele já vai decrementar e chegar a zero. E aí ele vai executar a próxima instrução. Só que esse tempo é o suficiente para a sua entrada do processador ler essa informação de zero de forma correta. Por isso que ele vai, ao chegar em zero, desviar dessa GoTo e complementar o port A. Eu posso forçar um valor aqui, por exemplo, 10. 9, 8, 7, estou decrementando agora manualmente, 1, e aí no próximo, como chegou a zero, vai desviar e complementar o port A. O port A tem o nibble mais significativo todo em 0 e 8 aqui em hexa no menos significativo, ele vai inverter tudo. Então ele inverteu, só que os mais significativos estão sendo utilizados em meu código pelos fuse bits, por isso que ele só troca o estado dos LEDs. Ele volta para o loop, recarrega o bouncing e fica fazendo isso. Eu posso medir também o tempo que isso leva. Vamos, a partir desse ponto aqui, clicar duas vezes nessa instrução aqui, adicionar um breakpoint. E aí vamos em Debugger, Stopwatch, vamos zerar aqui o contador e dar um Run. E ele está levando 249 microsegundos para efetuar. Então temos aqui um anti-bouncing com este valor. Em alguns modelos de botão você vai precisar de valores maiores. E aí por isso você vai precisar declarar mais registradores nesta lógica aqui, pois sabemos que os registradores têm 8 bits, no caso do 628A. Mas aí você pode adequar ao seu projeto conforme o botão que estiver utilizando. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de Assembly para microcontroladores PIC. Clique em gostei, deixe seu like, comente aqui embaixo o que está achando deste curso e nos siga em todas as redes sociais. Isso aqui é engenharia, o uso intencional da ciência. Se é novo por aqui, clique em se inscrever para acompanhar todas as nossas novidades e todos os nossos vídeos. Temos publicações diárias aqui nesse canal. Obrigado por assistir, aquele abraço e até a próxima!